Ô, Nina, me conta uma coisa. Se o Ancelotti não der jeito nessa seleção, o que é não dar jeito? Não começar a ganhar ali nas suas eliminatórias, não chegar pelo menos numa semifinal e jogando bem na Copa do Mundo, pelo menos. Mas assim, pelo menos fácil. É problema da geração mesmo? Porque, tá vindo um técnico que é o maior campeão de Champions. Tá vindo um técnico que onde ele passou, ele ganhou. E não é um técnico que tá desatualizado. Muito pelo contrário, é um técnico que ano passado foi campeão da Champions, é isso? Ano passado foi. Foi isso. campeão da Champions. Das últimas 3 edições ele venceu 2. O Real ganhou, o City ganhou e o Real ganhou. E esse ano não vai ganhar. Perdeu os clássicos contra o Barcelona, o que pode acontecer. E aconteceu um jogaço de bola no sábado. Foi eliminado da Champions para um Arsenal, jogando muita bola dos últimos anos. Se ele não der jeito, quem dá jeito? Aí vai ser um atestado que o problema é esse time mesmo, são esses jogadores, Nina? Eu não consigo acreditar que esse time do Brasil é ruim, que não tem condição de disputar por uma Copa. A gente está falando de jogadores que estão entre os melhores do mundo. Agora, só um comentário a respeito disso que o PDV falou, do camisa 9... Tô um pouco curiosa para ver como vai ser a posição do Ancelotti a respeito do Endrick, jogador dele no Real Madrid e que anda muito sumido por lá e que por muitas vezes na lista de Dorival Júnior não apareceu. E se apareceu foi porque machucou, veio como suplente, como aconteceu na última data FIFA. Agora sim, o Ancelotti até a Copa do Mundo eu acho muito difícil que ele não tenha resultados. Os jogos mais difíceis aqui das eliminatórias da América do Sul já foram disputados. Ele vai ter adversários de nível um pouco mais inferior ou bem mais inferior que o nível brasileiro. E aí a Copa do Mundo é difícil analisar. É melhor analisar pelo desempenho, jogou bem, jogou mal, do que de fato a eliminação, porque a depender do que acontecer no sorteio, no chaveamento das oitavas, pode ter um Brasil e França. Isso é possível. Logo, na primeira disputa de mata-mata. E aí o Brasil pode ficar pelo caminho e é difícil você falar, olha, o trabalho do Ancelotti foi terrível, foi muito ruim. Mas assim, acho que com a vinda do Ancelotti vai ficar mais fácil do Brasil brigar pelo título mundial. Acho que isso não tem dúvida. É o carimbo que o Edinaldo Rodrigues precisava colocar na sua gestão, já que ele tem tantos outros tão negativos. E ontem, por exemplo, a gente pode trazer um carimbo negativo que pra mim é do Edinaldo. Que esse ponto é importante, do Edinaldo, que a Nina levantou, hein? Do Edinaldo, porque... É uma vitória pessoal, né, Martelli? É uma vitória dele, uma vitória da contratação. Eu não digo nem dele, tá? Porque, sinceramente, com todo respeito, se eu fosse o presidente da CBF, se eu não conseguir trazer o Ancelotti pra treinar minha seleção, eu não devo estar lá. Não sei se é forte demais pra vocês, mas, o presidente da CBF, que é o presidente de uma Confederação Brasileira de Futebol, que detém ali o comando de uma das maiores, se não a maior seleção, porque a gente é o maior campeão. Se o cara não conseguir atrair um técnico de ponta, o cara não é competente. Não dá pra entrar também só nessa, porque tem a vitória pessoal no sentido de a CBF estar balançada. No comando, de pulso fraco ali, de desconfiança da gestão. Por isso que é a vitória pessoal. É uma vitória dele. É como o Augusto Melo chegar hoje, que é aquilo que a gente falou, e fechar o contrato com a Adidas. Botar na mesa, tem 1 bilhão aqui, anteciparam meio bi. Que não vai acontecer nunca, mas é uma baita de uma vitória. Apaga as questões da assinatura lá, enfim, não apaga. Mas você não deixa de ter um pouco mais ainda vai ser discutido, né? Toda essa história ainda tem pauta, mas assim, precisava de um técnico, o que teve de piadinha aí, até o Papa já foi escolhido e a seleção brasileira ainda segue sem um técnico. A gente técnico só calma, né? 1 mês e 15 dias? Foi isso. Mas assim, se tem derrotado nessa história, o derrotado é a figura do treinador brasileiro. O treinador brasileiro sai derrotado nessa história. Até porque ninguém se credenciou a ponto de ficar ali, vamos escolher esse porque esse tá pronto. Esse é um quesito. Quem que seria um brasileiro aí? Põe no YouTube aí se você acha que tinha que ter sido um brasileiro. Aí vai chover. Escolhe um técnico, mas não vamos começar com, essas viajadas que vocês dão às vezes aqui, igual esses dias o Fábio. Sexta-feira, na festa da Rádio Bandeiras, Fabiane, vocês vão achar errado aqui, mas eu colocaria o Celso Roth. Aí também não, né? Eu gosto. Mas que ele tomou umas verdinhas. Mas aí, Fala o nome de um brasileiro aí no YouTube, que você curte. Martelli, mas aí eu acho que o treinador brasileiro, ele sai derrotado, primeiro, por não se credenciar
a ponto de assumir a seleção brasileira. E segundo, por fazer campanha contra isso. É muito triste você ver o treinador brasileiro, além de não se renovar, na minha opinião, porque a gente pode falar de bons treinadores brasileiros jovens. E aí acho que é muito cedo pra que eles fossem cotados pra assumir uma seleção. Mas, cara, muito treinador torcendo o nariz pra essa possibilidade de ser um estrangeiro com um papo, cara, que não cabe, do tipo, não, a seleção tem que ser inteiramente brasileira. Não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Se ninguém hoje tem a capacidade, entre os treinadores brasileiros mais tarimbados, de assumir, a gente tem que buscar um outro perfil. E foi o que aconteceu. E nada mais, nada menos do que, pra mim, o principal treinador dos últimos anos, que é o Ancelotti. Você pode gostar mais do Guardiola? Eu gosto mais do Guardiola, do estilo de jogo do Guardiola. Mas o Ancelotti é mais campeão do que o Guardiola. Eu ia falar isso. O Guardiola, assim, cirúrgico, ele tem 2 times de grande trabalho, Barcelona e City, concordam? Um bom trabalho no Bayern de Munique também, apesar de não ter vencido a Champions. Mas, pô, ele é um cara que ele tem projetos de 10 anos, 7 anos, não são projetos curtos.